Quando olhamos para as trajetórias de pessoas historicamente reconhecidas, nomes como Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela, é quase inevitável sermos tomados por um sentimento de inadequação. Suas histórias parecem entrelaçadas com feitos grandiosos, descobertas revolucionárias, coragem moral e um senso de propósito tão claro que chega a nos confrontar. Olhar para essas figuras é como mirar o cume de uma montanha, enquanto sentimos que ainda estamos presos no sopé. Perdidos, confusos, talvez até sem direção. Mas há uma verdade que muitas vezes esquecemos. Uma verdade que Carl Jung tentou nos lembrar inúmeras vezes em sua obra. O significado de uma vida não está na visibilidade das conquistas, mas na profundidade do autoconhecimento. A verdadeira realização não nasce do aplauso das multidões, mas do silêncio interior em que enfrentamos nossos próprios abismos. O propósito da vida, segundo Jung, não é uma escada que se sobe em direção à fama, mas uma espiral que desce para dentro, rumo ao que mais evitamos em nós mesmos. Enquanto as biografias que lemos destacam os triunfos, os prêmios, os legados, o que raramente vemos é o processo interno, doloroso e por vezes sombrio que essas pessoas viveram. Freud enfrentou resistência do mundo acadêmico. Mandela suportou 27 anos de prisão. Jung, por sua vez, atravessou crises internas profundas, rompimentos dolorosos, como com Freud, e mergulhos arriscados em sua própria psique. Nada disso foi visível ao público, mas tudo isso foi essencial para o nascimento de seu propósito. Jung nos ensina que a vida só adquire verdadeiro significado quando olhamos para dentro. E olhar para dentro é perigoso. Requer coragem para encarar o que há de mais incômodo, nossas contradições, nossas falhas, nossas feridas e, sobretudo, nossa sombra. Segundo a psicologia analítica de Jung, o ser humano é composto por múltiplas camadas que se articulam dentro da psique. No centro da consciência está o ego, aquilo que chamamos de eu, o conjunto de ideias, valores e percepções que temos de nós mesmos. Mas o ego, por mais poderoso que pareça, é apenas uma pequena ilha cercada por um vasto oceano de conteúdos inconscientes. É nesse oceano profundo que habita a sombra, o lado obscuro, reprimido e negado da nossa personalidade. Tudo aquilo que não queremos admitir que somos. Medos, impulsos, traumas, desejos, ressentimentos, inseguranças, tudo o que julgamos incompatível com a imagem que construímos de nós. E aqui está uma chave essencial. Enquanto a maioria tenta fugir da sombra, Jung nos ensina a confrontá-la, porque é ali que o verdadeiro propósito está escondido. A sombra não é apenas um acúmulo de coisas ruins. Ela é também um reservatório de energia, de força não utilizada, de potenciais não expressos. Muitos talentos, intuições e verdades internas ficam aprisionados na sombra simplesmente porque tivemos medo de acolhê-los. Jung afirmava que aquilo que mais rejeitamos em nós carrega a semente do que mais precisamos para nos tornarmos inteiros. Portanto, o propósito da vida não se revela nas luzes do palco, mas nos cantos escuros da nossa alma. Não está no currículo, nem nos prêmios, nem nos seguidores. Ele nasce quando nos tornamos inteiros, quando deixamos de ser fragmentos e passamos a ser integrais. Quando temos a coragem de nos encontrar com o que negamos e, ao invés de lutar contra isso, decidimos acolher. Esse encontro com a sombra é o início de uma jornada sagrada. Não é fácil, não é rápida e muitas vezes não é agradável, mas é libertadora. Porque no momento em que paramos de fugir de nós mesmos, começamos a caminhar em direção a algo muito maior do que conquistas externas. Começamos a caminhar em direção ao nosso verdadeiro eu. E essa é a maior de todas as realizações: tornar-se quem você nasceu para ser. No próximo bloco,
Vamos mergulhar ainda mais fundo nessa ideia e entender como a sombra, esse lado oculto da nossa personalidade, não apenas revela nossas feridas, mas também guarda o mapa do nosso potencial inexplorado. Carl Jung afirmava algo tão provocador quanto libertador. A chave para descobrir o propósito da nossa vida não está no mundo exterior, mas sim dentro do nosso inconsciente, especialmente nas partes mais sombrias dele. Essa afirmação inverte completamente tudo aquilo que nos ensinaram. Desde pequenos, fomos condicionados a buscar nosso propósito nas conquistas, nas carreiras, nos títulos, nas expectativas dos outros. Mas para Jung, o propósito não é algo externo, nem genérico. Ele não é universal, nem pode ser emprestado de outra pessoa. Seu verdadeiro propósito é único. É algo profundamente individual, moldado por quem você realmente é por dentro, e não pelo que esperam que você seja por fora. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicanalista suíço que, após um intenso e complexo relacionamento profissional com Sigmund Freud, rompeu com a psicanálise tradicional e fundou sua própria abordagem, a psicologia analítica. Seu trabalho foi tão revolucionário que ultrapassou os limites da psicologia clínica e se entrelaçou com filosofia, arte, religião, mitologia e espiritualidade. Ao longo de sua vida, Jung publicou obras fundamentais para o pensamento moderno, como A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, A Psicologia da Transferência, Memórias, Sonhos e Reflexões, entre outros textos essenciais. Mas entre todas essas ideias, uma se destaca como um verdadeiro fio condutor: a jornada da individuação, ou o caminho da autorrealização. E é justamente esse processo que nos leva ao verdadeiro propósito da vida. Jung dizia: suas visões se tornarão claras apenas quando você puder olhar para dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essa frase resume a essência do pensamento junguiano. Só é possível viver de forma consciente, plena e significativa quando você ousa enfrentar o que está dentro de si. Mesmo que seja escuro, confuso ou doloroso. Mas aqui está a armadilha. Muitas pessoas acreditam que já se conhecem bem. Afirmam que entendem seus traços de personalidade, seus talentos, suas fraquezas e desejos. E por isso, acreditam estar prontas para descobrir seu propósito de vida. Contudo, segundo Jung, isso é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira jornada começa quando paramos de olhar apenas para o que é visível, o ego, e mergulhamos no que está escondido, o que inconsciente. É aí que mora a sombra. É aí que estão guardadas não apenas nossas dores, mas também as partes mais autênticas da nossa identidade que foram reprimidas, esquecidas ou distorcidas para que pudéssemos nos adaptar ao mundo. O processo que Jung chamava de individuação é, na prática, um caminho de reencontro com essas partes perdidas de nós mesmos. Um retorno ao centro, um processo de integração, onde o ego deixa de lutar contra o inconsciente e começa a dialogar com ele. E por que isso importa? Porque enquanto você não se conhece de verdade, seu propósito será sempre uma ilusão moldada pelas expectativas externas, da sociedade, da sua família, da cultura, das redes sociais. Só quando você inicia esse processo interno de escavação, de descoberta e de aceitação da sua totalidade, é que o propósito começa a se revelar. Não como algo que você escolhe, mas como algo que emerge naturalmente da sua essência. É como uma semente que já está plantada dentro de você. O problema é que ela está encoberta por camadas e camadas de defesas, traumas, padrões repetitivos e narrativas impostas. Seu trabalho não é inventar um propósito, é desenterrá-lo. Mas atenção, isso não significa que será fácil. Mergulhar no inconsciente
É entrar em contato com suas contradições, suas dores mais íntimas, os desejos que você negou, os erros que tentou esquecer, os traumas que nunca quis reviver. É olhar para o seu reflexo sem máscaras, sem filtros, sem defesas. E mesmo assim, escolher acolher, escolher integrar. Porque é aí que reside o verdadeiro poder da filosofia junguiana. Você não precisa se tornar outra pessoa para encontrar o seu propósito. Você precisa se tornar quem você é de verdade. Nos próximos blocos, vamos explorar os passos desse processo. Como reconhecer a sombra, como dialogar com ela, como transformar dor em sabedoria e como, por fim, despertar para uma vida que tem sentido, não porque é perfeita, mas porque é sua. A mente humana é um território vasto, dinâmico e misterioso, formado por dois grandes reinos, o consciente e o inconsciente. O consciente é aquilo que você reconhece em si mesmo, seus gostos, seus valores, suas decisões. Já o inconsciente é o que você não vê, mas que te move, influencia seus comportamentos, decisões e até seus sonhos mais íntimos. E é nesse reino obscuro do inconsciente que habita algo que Jung chamou de sombra. A sombra não é uma metáfora mística. Ela é um componente real e inevitável da psique humana. Trata-se da parte de você que foi rejeitada, reprimida ou excluída ao longo da vida, não porque seja má por natureza, mas porque você aprendeu que ela não seria aceita. São desejos que você negou, emoções que você sufocou, talentos que foram desvalorizados ou desviados. Tudo aquilo que você foi ensinado a esconder, você empurrou para a sombra. Por exemplo, talvez você tenha aprendido que sentir raiva é feio, então toda vez que sente irritação, você a reprime. Talvez alguém tenha zombado de um interesse seu na infância, como desenhar ou cantar, e desde então você o enterrou. Ou talvez você se considere uma pessoa altruísta e por isso não permite admitir que sente inveja ou ciúme. A sombra guarda tudo isso e o mais importante, você não tem consciência da maior parte dela. A sombra vive nas profundezas da mente, camuflada, projetando seus conteúdos no mundo exterior. E quando você menos espera, ela se manifesta nas reações desproporcionais, nos julgamentos alheios, nos impulsos incontroláveis ou nos conflitos que você não entende de onde vêm. Mas se a sombra está escondida, como acessá-la? Carl Jung dizia que o primeiro passo é reconhecer que ela existe, e o segundo, talvez mais desafiador, é aceitar que ela faz parte de você. Não como algo que deve ser destruído, mas como um lado que precisa ser compreendido e integrado. O oposto da sombra é a persona, uma espécie de máscara que usamos para interagir com o mundo. A persona é a imagem social que construímos para sermos aceitos, admirados ou amados. E o problema não está em usá-la. Todos usamos. O perigo está em nos identificarmos exclusivamente com ela. Quando isso acontece, começamos a acreditar que somos apenas o que mostramos e ignoramos tudo o que escondemos. Jung alertava: quanto mais você ignora sua sombra, mais ela vai controlar você por trás dos bastidores da sua consciência. Por isso, reconectar-se com a sombra exige coragem e exige prática. Jung chamava isso de trabalho. O trabalho da sombra não é algo místico, mas profundamente prático. Ele envolve um esforço genuíno e disciplinado de autoconhecimento, um olhar honesto e sem julgamento sobre quem você realmente é. Isso pode ser feito por meio de práticas como a escrita reflexiva, a meditação, a análise dos sonhos, ou até mesmo a psicoterapia. Por exemplo, você pode começar com perguntas simples, mas poderosas. Por que agi dessa forma hoje? Esse comportamento refletou quem eu realmente sou? Ou foi uma máscara que eu usei?
O que eu senti quando fui contrariado? Irritação, desprezo, raiva. Por quê? Que parte de mim eu mais escondo dos outros? Como eu reagiria se visse alguém fazendo o que eu condeno? Esses questionamentos são portas de acesso à sua sombra. Imagine que você está conversando com seu próprio inconsciente, como se estivesse sendo interrogado, com empatia, mas sem fugir das verdades desconfortáveis. É nesse exercício que você começa a trazer luz ao que estava oculto. Mas, atenção, o objetivo não é eliminar a sombra, nem se livrar dela. Isso seria reforçar ainda mais a repressão. O verdadeiro objetivo é integrá-la. Isso significa reconhecer que ela existe, compreender suas origens e encontrar uma forma saudável de expressar sua energia. Jung dizia que não se atinge a iluminação imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Ou seja, a verdadeira evolução não está em negar o que é feio em nós, mas em acolher aquilo que ainda não foi amado, que por isso mesmo nos aprisiona. No momento em que você começa a fazer as pazes com a sua sombra, algo dentro de você começa a mudar. Você se torna mais autêntico, mais inteiro, mais verdadeiro. Deixa de buscar aprovação constante. Para de se esconder atrás de máscaras. Começa a viver uma vida mais coerente com quem você é, não com quem esperam que você seja. Esse é o próximo passo no caminho da individuação. Tornar-se inteiro ao invés de perfeito. E quando essa integração começa, o Shi-Ju-Siu, propósito da vida deixa de ser uma pergunta angustiante e passa a ser uma resposta natural que emerge do seu próprio ser. Assim como você trataria um amigo querido com empatia, acolhimento e escuta ativa, é assim que você deve aprender a lidar com sua própria sombra. Carl Jung nos ensinou que reconhecer as partes ocultas de nós mesmos não significa que devemos nos identificar com elas ou nos definir por elas. E isso é algo profundo, muito profundo. Muitas pessoas, ao começarem o trabalho da sombra, se assustam com o que encontram. Descobrem raiva onde achavam haver apenas paciência. Encontram inveja sob a máscara do altruísmo. Percebem arrogância escondida atrás da humildade aparente. E então, ao entrar em contato com essas verdades internas, pensam: será que sou uma pessoa ruim? Não, você não é. O erro está em achar que a sombra define você. Mas ela não define. Ela apenas revela partes que ainda não foram integradas. Assim como você não é apenas suas qualidades, também não é apenas suas falhas. A sombra mostra seus extremos, mas a sua verdade está no meio do caminho, na integração, na totalidade. Jung nos alertava. Aceitar a sombra é o começo da liberdade, mas identificar-se com ela é o começo do aprisionamento. Se sua sombra contém raiva, isso não significa que você seja uma pessoa raivosa. Significa apenas que há em você uma energia emocional que foi ignorada, reprimida ou mal compreendida. Essa energia precisa de atenção, não de condenação. Ela quer ser ouvida, não negada. O mesmo vale para traços como ciúme, orgulho, preguiça, ganância ou medo. Todos esses aspectos existem em qualquer ser humano. O que difere os sábios dos inconscientes é o que eles fazem com essa consciência. E a sombra não se manifesta apenas no interior. Ela também aparece em algo que Jung chamou de projeção. A projeção é um fenômeno psicológico poderoso. Ocorre quando você, inconscientemente, transfere características suas, principalmente as reprimidas, para outras pessoas. Ou seja, você enxerga no outro aquilo que não consegue ou não quer enxergar em si mesmo. Pense nisso. Já sentiu uma antipatia imediata por alguém, sem um motivo claro? Já se irritou com algum comportamento pequeno, quase insignificante, mas que te afetou profundamente? Já julgou outra pessoa como arrogante, egoísta, fraca ou exagerada,
com uma intensidade emocional desproporcional. Talvez essa pessoa apenas tenha despertado em você um reflexo da sua própria sombra. Por exemplo, pessoas que julgam com ferocidade o egoísmo alheio geralmente têm dificuldades em aceitar os próprios desejos. Pessoas que apontam constantemente a falta de paciência dos outros talvez estejam em guerra com sua própria impaciência. O que incomoda nos outros frequentemente revela o que está oculto em nós. Jung dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Isso não significa, é claro, que todo incômodo seja projeção. Às vezes, há sim razões legítimas para se afastar de alguém. Mas o segredo está na autorreflexão profunda. Sempre que uma emoção forte surgir diante do comportamento de alguém, pare, observe, questione-se com sinceridade. O que exatamente me incomodou aqui? Essa pessoa está me mostrando algo que eu rejeito em mim? Será que eu já agi assim? Por que essa situação mexeu tanto comigo? Essas perguntas são convites para mergulhar no inconsciente, e um dos caminhos mais eficazes para isso é a prática do diário emocional. Reserve alguns minutos do seu dia para escrever. Não como quem escreve para publicar, mas como quem escreve para se enxergar. Despeje tudo no papel. O que sentiu, o que pensou, o que gostaria de dizer e não disse. Deixe sua verdade sair, sem censura. Esse ato simples é, na verdade, uma poderosa ferramenta de autotransformação. Ao longo do tempo, você começará a notar padrões, emoções recorrentes, reações repetidas, projeções frequentes, e então poderá, com mais lucidez, começar a integrar essas partes esquecidas. Essa prática contínua de observar, refletir, escrever, questionar e aceitar é o que vai te aproximar cada vez mais da sua autenticidade. Jung dizia: eu não aspiro ser um homem bom. Eu aspiro ser um homem inteiro. Essa frase resume tudo. Ser inteiro é reconhecer tanto a luz quanto a sombra. É não se apegar a nenhuma máscara. É permitir que todas as suas partes coexistam, sem repressão, sem vergonha, sem idealizações. Esse caminho exige coragem, sim, mas também te liberta de padrões destrutivos, te aproxima da sua verdade interior e te guia na direção de uma vida mais consciente, mais autêntica, mais sua. A sombra, quando aceita, se torna aliada. E nessa aliança, você descobrirá não apenas quem você é, mas também para que você está aqui. Você chegou até aqui e, finalmente, empurrou a porta que muitos mantêm trancada a vida inteira. Agora, ao acender a lanterna da consciência dentro do seu inconsciente, você talvez tenha encontrado quartos escuros, móveis, empoeirados, traços nada nobres. Raiva, inveja, orgulho, preguiça, vaidade, medo. A sensação inicial pode ser de pânico ou até de desânimo. É como se, a partir do momento em que você vê, não houvesse mais como desver. Daqui em diante, fingir que não existe se torna impossível. Carl Jung reconhecia e falava abertamente que descobrir quem você realmente é pode ser doloroso e assustador. É literalmente arrancar o tapete sob o qual você varreu por anos as partes de si que julgava inaceitáveis. E dói, porque a idealização cai. O eu que você exibia para o mundo precisa agora conviver com o eu que você escondeu de si mesmo. Muitas pessoas, para evitar esse incômodo, tentam reprimir violentamente qualquer traço considerado negativo. Se eu nunca demonstrar raiva, serei sempre gentil, pensam. Se eu ignorar minha preguiça, serei produtivo para sempre. Mas Jung nos alerta. Tudo o que é reprimido no inconsciente retorna com força redobrada. O nome técnico para isso é enantiodromia, a tendência de um extremo se transformar violentamente no seu oposto quando negligenciado.
Pessoas que se gabam de nunca sentir raiva acabam tendo explosões assustadoras quando estão cansadas ou sob pressão. Os incansáveis, que negam a própria exaustão, pagam o preço do esgotamento, entrando em colapso físico ou mental. Ignorar não faz desaparecer. Apenas empurra para debaixo da pele e ali fermenta, esperando a fissura mais frágil para romper. Agora que você identificou a sombra, surge a pergunta crucial: como isso melhora a minha vida? A resposta é simples e ao mesmo tempo revolucionária, transformando o que era força destrutiva em energia criativa. Jung dizia que cada conteúdo sombrio possui um contravalor construtivo. A raiva contém coragem, o orgulho contém autoconfiança, a preguiça contém necessidade de descanso e contemplação, a inveja contém admiração e potencial de crescimento. O trabalho não é amputar a energia, é canalizá-la. Pegue a raiva como exemplo. Ela é perigosa quando desproporcional ou dirigida de forma cega, mas quando alguém ultrapassa seus limites ou fere seus valores, a raiva saudável ergue uma muralha protetora. Ela dá o impulso para dizer basta, estabelecer fronteiras e defender sua dignidade. Sob a luz da consciência, a mesma força que devastaria relações pode virar combustível para coragem civil, justiça social, firmeza em negociações. O mesmo vale para a preguiça. Olhada de perto, ela pode sinalizar dois caminhos. Um, que algo está drenando sua energia em excesso, exigindo pausa. Ou dois, que você não está alinhado com o que faz e seu corpo grita por mudança. Quando ouvida, a preguiça se converte em sabedoria de gestão de energia. Você aprende a descansar, delegar, simplificar processos e, paradoxalmente, produz mais com menos esforço. Como então usar a sombra a seu favor? Nomeie a energia crua. Em vez de dizer, sou uma pessoa péssima porque sinto inveja, diga, sinto inveja, logo admiro algo que o outro tem e quero desenvolver isso em mim. Ao nomear, você para de lutar às cegas. Identifique a função positiva. Pergunte, para que essa emoção serve? A raiva serve para proteger, o medo para alertar, a preguiça para equilibrar. Crie um canal consciente de expressão. Raiva pode ser direcionada a esportes de impacto, arte contestadora, ativismo. Orgulho pode ser lapidado em autoestima sólida. Medo vira planejamento estratégico. Celebre pequenas integrações. Cada vez que você acolhe sombria sem agir destrutivamente, mas convertendo-a em atitude construtiva, você fortalece o eu integral. Jung resumiu em uma frase lapidar: eu não aspiro ser um homem bom, aspiro ser um homem completo. Completo não é perfeito, é inteiro. Luz e sombra formando um só organismo psíquico, onde nada é desperdiçado. À medida que você pratica essa transmutação interna, percebe algo extraordinário. O propósito de vida deixa de ser uma procura ansiosa e vira uma consequência natural. Surge como um rio que, liberado dos entulhos, volta a correr. Surge nos talentos redescobertos que estavam soterrados na sombra, nas paixões antes negadas, na vitalidade que retorna quando a energia antes gasta em repressão começa a fluir em criação. Nos próximos blocos, aprofundaremos técnicas concretas para continuar esse trabalho, desde análise de sonhos até rituais simbólicos que Jung valorizava para dialogar com o inconsciente. Por ora, lembre-se, cada traço sombrio que você encontra é matéria-prima. A lapidação dói, mas o diamante que emerge vale a jornada. Você já começou a iluminar as zonas escuras do seu ser, aquelas onde habitam emoções consideradas inaceitáveis e traços que você aprendeu a esconder. Agora que reconheceu essas partes, surge uma nova questão ainda mais poderosa: como usá-las de forma construtiva? Como saber quando confiar em uma emoção e quando deixá-la passar?
Como equilibrar as máscaras sociais que usamos, as personas, com a nossa essência verdadeira. Carl Jung nos convida a abandonar o julgamento superficial de nossas emoções e, no lugar disso, cultivar um olhar mais profundo e compassivo. Em vez de classificar a raiva, a inveja, a preguiça ou a impaciência como boas ou más, ele nos mostra que cada emoção, em seu devido contexto, pode carregar uma função positiva e reveladora. A raiva pode ser um sinal de que seus limites foram violados e de que é hora de se posicionar. A inveja pode funcionar como um espelho, apontando exatamente aquilo que você deseja desenvolver em si mesmo. A preguiça pode não ser um defeito, mas sim uma chamada urgente para descanso, pausa ou reconexão com o prazer. E a impaciência pode ser o combustível que você precisa para agir, sair da estagnação e buscar algo que está sendo evitado há muito tempo. Essas emoções não estão aqui para te punir. Elas estão aqui para te ensinar. A sombra, que antes parecia algo a ser temido ou eliminado, se revela como uma fonte riquíssima de sabedoria e energia vital. A grande virada acontece quando você abandona a ideia de ser uma pessoa perfeita e abraça o desejo de se tornar uma pessoa inteira. Isso exige coragem, porque implica aceitar tanto os seus talentos quanto as suas limitações, tanto o amor quanto a agressividade, tanto a luz quanto a escuridão. Jung nos ensinou: não se torne um santo, seja íntegro. A totalidade é melhor do que a perfeição. A integração da sombra não é um evento único, e sim um processo contínuo de transformação e aceitação. Quando você aprende a escutar suas emoções com profundidade, em vez de combatê-las ou reprimi-las, começa a agir a partir de um lugar mais autêntico, mais firme, mais consciente. Mas como saber na prática quando seguir uma emoção e quando questioná-la? A resposta está no autoconhecimento refinado. Pergunte-se: essa emoção me aproxima ou me afasta do meu propósito? Estou reagindo ou estou escolhendo? Essa ação vem de um lugar de medo ou de força interior? Minha máscara, persona, está me protegendo ou me limitando? Essas perguntas não exigem respostas imediatas. Elas funcionam como bússolas internas, capazes de orientar decisões cada vez mais alinhadas com quem você realmente é, porque, à medida que você integra sua sombra, a máscara social, a persona, perde o papel de protagonista. Ela ainda pode ser usada. Todos precisamos de um certo verniz social, mas ela deixa de controlar o roteiro da sua vida. Você assume o comando. E é exatamente aqui que o propósito começa a emergir com clareza, não como uma missão externa imposta pelo mundo, mas como uma direção interna que nasce do alinhamento entre o que você sente, pensa e faz. O propósito não é encontrado como se fosse um mapa do tesouro. Ele é revelado na medida em que você se torna mais verdadeiro consigo mesmo. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem se é o propósito central da existência humana. E esse processo só é possível quando você para de viver no piloto automático e passa a olhar com honestidade para tudo aquilo que há dentro de si. Essa busca constante por aperfeiçoamento, por integração, por consciência, é em si uma forma de viver com sentido. Porque o verdadeiro sentido da vida não está em um destino final, mas em quem você se torna durante o percurso. E talvez você se pergunte: mas será que eu já não sou quem eu deveria ser? Jung responderia: você não é o que diz que fará. Você é o que faz. Ou seja, você não se define pelas intenções, pelos sonhos ou pelos rótulos que usa para si mesmo. Você se define por aquilo que constrói, pelas escolhas que faz mesmo diante do medo, pelas vezes que opta por evoluir, mesmo quando seria mais fácil se esconder.
Essa consciência muda tudo. Você deixa de viver como uma marionete de seus traumas, de suas máscaras ou das expectativas externas e começa a agir como autor da própria história. E aqui vai um alerta importante. Quanto mais você se aproxima da sua autenticidade, mais desconforto poderá surgir. Isso porque o mundo está cheio de estruturas que se beneficiam de você conformado, encaixado, previsível. Mas ao integrar sua sombra e viver em coerência com seu ser mais profundo, você se torna livre. E a liberdade interior é o maior ato de rebelião e crescimento que alguém pode conquistar. Nos próximos blocos, vamos continuar essa jornada junguiana, explorando o que significa viver com verdade e como acessar partes ainda mais profundas da sua psique para finalmente ouvir o chamado da alma. Mas por agora, pare e reflita. Você está pronto para parar de tentar ser perfeito e começar a ser inteiro? De nada adianta conhecer sua sombra, compreender seus instintos mais profundos e integrar suas partes ocultas, se isso não se traduz em ação. Autoconhecimento sem expressão é como um mapa que nunca é usado, bonito na teoria, mas inútil na prática. Carl Jung nos lembra que o verdadeiro sentido da vida não se encontra apenas no pensamento, mas na maneira como vivemos, no modo como encarnamos aquilo que sabemos sobre nós mesmos. Se você já começou a se aprofundar na jornada interior, reconhecendo suas máscaras, encarando seus conflitos internos e abraçando sua sombra, agora chegou o momento mais importante: agir a partir disso. A verdadeira individuação, segundo Jung, ocorre quando você vive em alinhamento com quem você é, e não apenas quando entende quem é. Você diz que quer liberdade, autenticidade, significado, mas como você está agindo para manifestar isso? Você afirma que valoriza a coragem, a conexão humana, mas isso se reflete nas suas decisões diárias, porque no fim, como o próprio Jung disse, você não é o que diz que fará, você é o que faz. A vida não pode ser vivida de forma puramente reativa, sempre esperando que algo aconteça, que alguém venha, que as circunstâncias mudem. Viver reativamente é entregar o seu poder ao acaso, às opiniões externas e às feridas não resolvidas. E, infelizmente, essa é a forma como a maioria de nós vive. Esperamos que a vida nos traga sentido, mas não nos comprometemos a construí-lo. Esperamos que o reconhecimento venha, mas temos medo de nos expor. Esperamos que o amor chegue, mas não estamos dispostos a abrir o coração. Se você realmente deseja viver com propósito, é preciso virar essa chave. Deixe de esperar e comece a iniciar. Não espere que as pessoas se aproximem de você. Vá até elas. Construa pontes. Não espere que a carreira dos seus sonhos caia no seu colo. Planeje, estude, execute. Não espere que sua vida se torne significativa. Seja você a fonte do significado. Mesmo os que já deram grandes passos no caminho do autoconhecimento podem cair na armadilha da estagnação. Muitas vezes, após confrontar suas feridas internas e fazer as pazes com partes sombrias de si mesmo, vem a tentação de descansar, de acreditar que já é o suficiente. Mas aqui está uma verdade poderosa. Autoconhecimento é apenas o primeiro degrau. O próximo é a autotransformação, e ela só acontece no movimento. A sombra integrada precisa de expressão. Ela precisa de território para se manifestar, de contextos reais, onde você possa colocar à prova o que descobriu dentro de si. E isso se faz por meio de desafios conscientes. Sim, você precisa se desafiar. Não no sentido de correr atrás de metas vazias ou seguir padrões de produtividade tóxicos, mas no sentido de expandir seus limites com intencionalidade. Pergunte-se com frequência: em que eu realmente acredito? Quais valores eu defendo, mesmo quando ninguém está olhando? Quais princípios regem minha vida?
Estou vivendo de acordo com eles, ou apenas falando sobre eles. Muitos dizem que têm fé, mas desmoronam ao primeiro obstáculo. Outros dizem que prezam a liberdade, mas vivem presos a opiniões externas. Alguns dizem que buscam o amor verdadeiro, mas fogem de toda a intimidade real. O propósito se revela quando você age com coerência. Quando existe congruência entre o que você descobre no silêncio do seu coração e o que você manifesta no ruído do mundo. E lembre-se, agir não significa agir perfeitamente. Significa se mover com verdade. Significa tentar, errar, corrigir, recomeçar, mas sempre se manter em movimento, porque cada passo real dado em direção à sua essência vale mais do que 1000 reflexões que ficam apenas no plano mental. Viver com propósito é viver protagonizando sua história e não apenas reagindo ao que acontece. A cada pequena ação coerente, você fortalece sua identidade verdadeira. Você passa a ver sentido mesmo nas rotinas mais simples. Porque não é sobre o que você está fazendo, é sobre quem está fazendo. E se for você, inteiro, autêntico, presente, então tudo ganha vida. Nos próximos blocos, vamos explorar como a vida ativa, alinhada com a alma, pode se tornar um farol que ilumina o caminho não só para você, mas para todos ao seu redor. Mas por agora, responda sinceramente. Você está esperando ou está vivendo? Você está falando ou está agindo? Carl Jung dizia que o propósito não está no futuro. Ele nasce no instante em que você tem a coragem de ser quem é. Agora que você já sabe que o autoconhecimento precisa se manifestar na ação, o próximo passo fundamental é entender claramente quais são os seus valores, princípios e sonhos mais profundos, e a partir disso, transformar essas ideias em metas concretas e realizáveis. É comum as pessoas saberem o que querem em um nível abstrato, mas não se comprometerem de fato a agir para alcançar. Você pode começar refletindo sobre perguntas essenciais que Jung, mesmo que indiretamente, nos incentiva a fazer. Quais são meus valores morais mais importantes? Que princípios eu quero que guiem minhas decisões diariamente? Quais sonhos quero realizar neste ano? E nos próximos 5 anos? De que forma desejo contribuir para o mundo? O que espero das pessoas ao meu redor? Medite sobre essas perguntas ou escreva as respostas. Muitas vezes, o simples ato de colocar para fora esses pensamentos já é uma luz poderosa que aponta para o caminho a seguir. Vamos pegar um exemplo concreto para ilustrar essa transformação entre pensamento e ação. Imagine que você deseja se tornar um autor, alguém que publica livros e compartilha suas ideias com o mundo. Muitas pessoas têm esse sonho, mas quantas realmente se dedicam de forma disciplinada para realizar isso? Elas esperam pela inspiração, por um momento mais tranquilo, ou por uma fase favorável na vida, e acabam vivendo de maneira reativa, achando que, quando o momento certo chegar, o livro se escreverá sozinho. Essa espera, no entanto, frequentemente leva ao adiamento eterno dos seus objetivos. Por outro lado, o aspirante a autor que realmente quer conquistar esse sonho é aquele que estabelece uma rotina, uma disciplina de escrita programada, independente de estar inspirado ou não. Ele reconhece que a inspiração pode não estar sempre presente, mas que o esforço contínuo é o que constrói a obra. Quando enfrenta bloqueios, ele não se entrega ao desânimo. Em vez disso, busca ativamente métodos para seguir em frente. Exercícios de escrita, cursos, conselhos de outros autores, técnicas para driblar a procrastinação. Ele termina suas histórias, mesmo quando não está motivado, guiado pela disciplina e pelo compromisso com seu propósito. E não para por aí. Após finalizar uma obra, esse autor proativo vai atrás de agentes literários, editoras, eventos do mercado editorial.
Ele cria oportunidades ao invés de esperar que elas venham até ele. Esse exemplo mostra uma regra universal para todos: os que buscam viver com significado. Os sonhos só se realizam quando a intenção clara se transforma em hábitos e atitudes concretas. Mas, é claro, nem todos têm metas de carreira tradicionais. Muitos buscam um significado mais abstrato e amplo, desejam deixar sua marca no mundo de maneiras diferentes, talvez mais relacionadas a valores espirituais, sociais ou comunitários. Por exemplo, talvez você deseje influenciar positivamente as gerações futuras. Essa intenção pode se manifestar de inúmeras formas, como pai ou mãe que educa com consciência, como professor que inspira, como fundador de uma ONG que oferece oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade, como conselheiro que ajuda a guiar escolhas difíceis ou até mesmo como político engajado em causas sociais. O que importa não é o caminho específico, mas a clareza e a sinceridade com que você escolhe trilhar seu próprio caminho, sempre alinhado com seus valores e seu autoconhecimento. E, claro, a determinação para agir, mesmo diante dos obstáculos, resistências internas e externas. Assim, a transformação que Jung propõe não é apenas interna, não é só sobre entender sua sombra ou integrar sua persona. Ela é profundamente prática. Você se torna agente da sua própria vida. Ao tomar essas decisões e agir com coerência, o propósito da sua vida se revela, se solidifica e ganha força. A vida deixa de ser um amontoado de dias vazios ou reativos e passa a ser uma construção consciente, onde cada passo, por menor que seja, tem um significado verdadeiro. E quando você age com base nessa clareza, mesmo nos momentos de dúvida ou cansaço, você constrói não apenas um legado para si mesmo, mas uma luz para quem está ao seu redor. Porque a autenticidade e a força interior irradiam e inspiram, contagiando e abrindo caminhos para outros também. Portanto, continue se perguntando diariamente: em que acredito? Como posso expressar esses valores no meu dia a dia? Que pequenas ações posso fazer hoje que me aproximem do meu propósito? Carl Jung não apenas nos convida a descobrir quem somos, mas nos desafia a sermos criadores ativos do nosso destino, a sermos protagonistas da nossa jornada interior e exterior. Lembre-se, sonhar não é suficiente, é preciso agir. Conhecer-se não é suficiente, é preciso transformar-se. Agora que você já refletiu sobre seus valores, seus sonhos e a importância de agir de forma proativa para construir uma vida significativa, é fundamental encarar outro elemento essencial: o medo. Segundo Carl Jung, o medo não é algo a ser ignorado ou reprimido, mas sim uma mensagem poderosa sobre o que está por vir e o que precisa ser enfrentado. Jung nos deixou uma frase profunda que serve como um farol para quem busca autodescoberta e realização. Onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. Essa afirmação nos desafia a entender que o que mais evitamos, aquilo que nos paralisa, geralmente aponta para as maiores oportunidades de crescimento e transformação. O medo, portanto, não é inimigo, mas um sinalizador que indica a direção em que devemos avançar. Muitas pessoas vivem de maneira reativa, esperam que as coisas aconteçam, que as oportunidades caiam em seu colo, que a motivação simplesmente apareça do nada. Às vezes, não é apenas preguiça ou falta de vontade. O verdadeiro motivo por trás da inércia é o medo. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo de não ser bom o suficiente. Imagine que você tem o sonho de escrever um livro. Parece simples na teoria, mas quando chega o momento de colocar as ideias no papel, surge aquele receio. E se eu não for capaz? E se a minha escrita não for boa? Depois de terminar o livro, vem outro medo. E se ninguém quiser publicar? E se for rejeitado? O medo aqui não é vazio. Ele é real
e natural. A coragem para agir não significa a ausência de medo, muito pelo contrário. Ter coragem é reconhecer que o medo está presente, aceitá-lo como parte da jornada e, mesmo assim, dar o passo adiante. Se você tentar ignorar ou reprimir o medo, ele não desaparece. Em vez disso, ele se esconde na sombra, acumulando força e controlando sua vida de maneira ainda mais poderosa e silenciosa. O medo reprimido pode levar à procrastinação crônica, à autossabotagem e a um ciclo infinito de inação. Então, o que fazer quando o medo surge diante de uma ação necessária? Primeiro, reconheça o medo. Pergunte a si mesmo: o que exatamente eu temo que aconteça? Seja específico. Liste seus medos para entender melhor suas origens. Depois, questione: o que eu poderia fazer para lidar com esses possíveis problemas? Muitas vezes, o medo pode ser controlado pela preparação consciente, pelo planejamento e pelo desenvolvimento de habilidades. Se o medo for da rejeição, prepare-se para ouvir não algumas vezes e veja isso como um passo natural do processo. Se for medo de errar, entenda que o erro é uma parte inevitável do aprendizado. Mas atenção, não confunda preparação com ruminação ou ansiedade. Ruminar é ficar preso aos piores cenários possíveis sem agir, criando um ciclo paralisante. Preparar-se, por outro lado, é planejar de forma prática e realista, com foco em soluções. Além disso, Jung enfatizava que enfrentar o medo também é um caminho para integrar nossa sombra. Quando reconhecemos os medos ocultos dentro de nós, aquelas vozes internas que dizem: você não é suficiente, isso é muito difícil, você vai fracassar, deixamos de ser reféns dessas crenças limitantes. Cada vez que você escolhe agir apesar do medo, você diminui o poder dele sobre sua vida. A coragem cresce em você como um músculo que se fortalece com o uso contínuo. Por isso, pergunte-se agora: quais ações estou adiando por medo? O que pode dar errado e como posso me preparar para lidar com isso? Como posso transformar o medo em um indicador do que preciso enfrentar para crescer? Lembre-se, viver uma vida significativa, segundo Jung, não é sobre a ausência de dificuldades ou emoções negativas, mas sobre a capacidade de agir mesmo diante delas. Agir é o que transforma sonhos em realidade, é o que molda o seu propósito. Por isso, a sua tarefa está exatamente onde o seu medo está. Encare-o, atravesse-o, e você descobrirá a força que existe dentro de você. Agora que você já sabe como identificar seu medo e entendê-lo como uma tarefa a ser enfrentada, é hora de dar um passo adiante. Aprender a se preparar para enfrentar esses medos de forma realista, sem se perder em cenários mirabolantes que só alimentam a ansiedade e a paralisação. Quando você pensa em agir, como no exemplo de escrever e publicar um livro, é natural que sua mente crie inúmeras histórias sobre o que pode dar errado. Você pode imaginar rejeições infinitas, agentes literários que não se interessam, pessoas que roubam sua ideia, ou até mesmo o medo de ser ridicularizado por suas escolhas. Esses pensamentos muitas vezes são tão assustadores quanto improváveis. E o pior, são inúteis porque não contribuem para o seu avanço, apenas alimentam a inércia. Jung nos convida a focar no que é provável, no que está ao nosso alcance controlar. A preparação realista é a arma para combater o medo. Se você deseja publicar um livro, prepare-se para receber algumas rejeições. Isso faz parte do caminho natural. Mas esteja igualmente preparado para encontrar agentes literários que acreditem no seu trabalho, para aprender com as críticas e até mesmo para optar por publicar por conta própria, abrindo novas portas. Quando você se concentra em ações concretas e práticas, a ansiedade perde força e o medo diminui. O medo pode nunca desaparecer completamente, e isso não é um defeito ou fraqueza.
Ele é parte do que nos torna humanos. Mas quando você faz o que está ao seu alcance para lidar com ele, o medo deixa de ser um obstáculo paralisante e vira apenas um sinal de alerta, uma companhia silenciosa que indica o caminho a seguir. Então, resta uma única coisa a fazer: mergulhar de cabeça. A coragem verdadeira não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Ninguém que conquistou algo significativo na vida evitou seus medos. Pelo contrário, essas pessoas aprenderam a usá-los como combustível para o crescimento. Lembre-se da frase poderosa de Jung: onde está o seu medo, lá está a sua próxima tarefa. A vida com significado, de acordo com Jung, não é uma linha reta de sucessos e felicidade contínua. A felicidade genuína não pode existir sem uma certa medida de escuridão, e é justamente esse contraste que dá sentido e profundidade à nossa experiência humana. Jung dizia: mesmo uma vida feliz não pode ser sem uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Essa é uma verdade fundamental para todos nós. Quando você se conhece profundamente, reconhece seus medos e sombra, e mesmo assim continua avançando, assumindo riscos, se aprimorando, enfrentando os desafios, está vivendo uma vida plena, ainda que imperfeita. Nenhuma vida é perfeita. As pessoas mais influentes do mundo geralmente são aquelas que enfrentaram as maiores dificuldades internas e externas. Elas não evitaram sua escuridão, elas a integraram, aprenderam com ela e seguiram em frente, conscientes de que a sombra faz parte do equilíbrio da alma. Portanto, abrace suas sombras, acolha seus medos, prepare-se para os desafios que virão e tome as rédeas da sua vida. Sua jornada rumo ao propósito de vida não é um caminho de luz constante, mas uma dança constante entre luz e sombra, entre medo e coragem, entre incerteza e ação. É nesse movimento dinâmico, segundo a filosofia junguiana, que você encontrará o verdadeiro significado e a realização que tanto busca. As pessoas que alcançam um impacto verdadeiro e duradouro no mundo são, quase sempre, aquelas que enfrentaram as maiores dificuldades. Por que isso acontece? Porque são essas pessoas que, mesmo diante dos obstáculos, assumem riscos, não se deixam abater pelas adversidades e continuam lutando, dia após dia, com coragem e determinação, independentemente do que o destino lhes reserva. Aceitar as dificuldades, as derrotas e os momentos decepcionantes da vida não é apenas uma questão de resignação, é um passo fundamental para encontrar um significado profundo e verdadeiro na existência. De fato, segundo Jung, o significado da vida depende intrinsecamente dessa aceitação. Uma vida composta apenas por vitórias, sucessos e alegrias, embora pareça desejável, não é realmente uma vida significativa. Isso porque a alegria e a felicidade só ganham peso, profundidade e impacto quando são experimentadas em contraste com a tristeza e a dor. A experiência da luz só é possível por causa da existência da escuridão. O triunfo só faz sentido se a derrota for uma possibilidade real. Essa dualidade fundamental, luz e sombra, sucesso e fracasso, alegria e sofrimento, é o que molda o ser humano e dá sentido à sua jornada. Cada vez que algo negativo acontece, somos convidados a recontextualizar o evento. Isso significa enxergá-lo não como uma sentença final ou um fracasso absoluto, mas como uma oportunidade para aprendizado e crescimento. Erros, perdas e momentos difíceis são, na verdade, indispensáveis para a nossa autodescoberta e para o aprofundamento do nosso autoconhecimento. Ninguém descobre que precisa ser mais pragmático, a menos que tenha experimentado o fracasso de uma abordagem mais idealista.
Ninguém reconhece sua própria resiliência e força se nunca passou por momentos que exigiram essas qualidades. Pense, por exemplo, em um escritor que envia seu romance para diversas editoras e recebe apenas rejeições, ou numa pessoa que abandona um emprego seguro para buscar novos estudos e acaba enfrentando dificuldades nesse novo caminho. Essas experiências, embora dolorosas, trazem à tona lições essenciais. Elas oferecem o contexto necessário para que as futuras conquistas tenham mais valor e significado. Com o passar do tempo, o que antes parecia apenas fracasso se transforma em um aprendizado valioso que amplia sua compreensão de si mesmo e do mundo. Essas dificuldades são pedras fundamentais na construção de uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Para Jung, o significado da vida não reside unicamente na realização dos objetivos que você estabeleceu para si mesmo. Muito mais do que alcançar metas externas, o verdadeiro significado está na forma como você escolhe agir diante dos desafios, na coragem que demonstra para continuar, na resiliência que desenvolve ao enfrentar o sofrimento e no crescimento interior que emerge desses processos. Assim, cada experiência difícil que você atravessa é um convite para aprofundar seu contato com seu lado mais autêntico, sua sombra, e para integrar aspectos de si que talvez até então tenham permanecido ocultos. Essas integrações não são fáceis, mas são essenciais para o florescimento de uma vida plena e autêntica. Seja qual for a sua jornada, lembre-se sempre, o valor da vida está tanto nas conquistas quanto nas derrotas, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. A verdadeira sabedoria surge quando aprendemos a acolher e abraçar essa dualidade, vendo cada experiência, boa ou ruim, como parte do processo de nos tornarmos quem realmente somos. Somente com essa aceitação e integração podemos nos aproximar do nosso propósito e encontrar a verdadeira profundidade de sentido que Carl Jung tanto valorizou. Para Carl Jung, o significado da vida está profundamente ligado ao processo de autodescoberta e à jornada de transformação pessoal. Ele nos lembra que o valor da nossa existência não está simplesmente no fato de termos alcançado um determinado objetivo, como nos tornar um autor publicado, um político de sucesso ou qualquer outra conquista externa, mas sim em tudo aquilo que fizemos para chegar até esse ponto. É o caminho percorrido, com suas batalhas internas, aprendizados, quedas e recomeços, que realmente confere sentido à nossa história. Mesmo aqueles que ainda não chegaram aos seus objetivos, mas sabem que são pessoas que agem, que tomam decisões e enfrentam os próprios medos, já são únicos e autênticos. E essa autenticidade é, por si só, a parte mais valiosa e significativa da vida. Adicionar significado à sua vida não é algo que termina com um marco, uma meta ou uma conquista. Pelo contrário, é um processo contínuo, uma evolução constante que exige que você continue se descobrindo, ajustando seus objetivos e agindo com coragem, mesmo diante do desconhecido. Você continuará a experimentar momentos de alegria e momentos de dor, e é essa combinação única que torna sua jornada tão especial. São essas experiências, tanto as decepções quanto as vitórias, suas ações, suas tentativas e sua persistência que formam o verdadeiro propósito da sua vida. Nunca deixe de se orgulhar do que você tentou, independentemente do resultado. É da coragem de tentar, de se lançar no desconhecido e de se levantar após cada queda que nasce a essência do propósito. E, por fim, aprenda a valorizar tudo o que há de bom em sua vida, por menor que pareça. Cada pequena conquista, cada passo à frente, cada dia em que você escolhe ser o melhor de si mesmo, merece ser celebrado. Seja grato por essas vitórias, porque elas são os tijolos que constroem uma vida com significado. Lembre-se,
Sua vida tem um propósito, enquanto você for verdadeiro consigo mesmo, enquanto continuar buscando a sua própria evolução e agindo com consciência e autenticidade. Se este vídeo te inspirou a olhar para dentro, a se conhecer melhor e a caminhar rumo ao seu propósito, deixe seu like para apoiar o canal. Compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem e, claro, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a crescer emocionalmente e espiritualmente. Obrigado por estar aqui comigo nessa jornada de autodescoberta. Até o próximo vídeo.